Fala galera, eu sou o professor Yuri Kerisnovski, esse é o canal Matemática Elementar e eu tô de volta com a solução da prova do IME Objetiva de Matemática do ano de 2018 para acesso em 2019. Trataremos hoje duas questões, uma questão de números complexos com um toque de trigonometria ao final e uma segunda relativa a funções, lembrando conceitos como injetora, sobrejetora e por aí vai, ok? Assista com bastante paciência. Veja todos os detalhes, você vai gostar bastante. Se você é novo no canal, se inscreva e assista as 5 anteriores que já estão aqui. Além do mais, temos playlists de aprofundamentos teóricos que ajudarão e muito você a alcançar sua aprovação. Beleza? Então vamos. Questão número 6. Seja Z um número complexo tal que Z elevado a 12 pertence aos reais. Parte real de Z é igual a 1. Argumento de Z pertence ao intervalo 0 a π sobre 2. Aí eu peço a soma dos inversos dos possíveis valores do módulo de Z está no intervalo. Então, olha só, eu antecipei algumas coisas aqui para a gente relembrar. Número complexo, a gente trabalha ele ou na forma algébrica, que é o Z igual a mais BI, ou na forma trigonométrica, que é o ρ cis de θ. Também tem a exponencial que a gente usa um pouquinho menos. Quando eu quero elevar um número complexo a uma potência na forma trigonométrica, basta elevar o módulo dele a essa potência e multiplicar o seu argumento por essa potência. Se eu lembrasse disso, eu podia voltar na minha questão aqui e perceber que z elevado a 12 nada mais é, então, que ρ elevado a 12 cis de 12θ. Uma informação que me chamou aqui a atenção é dizer que z elevado a 12 pertence aos reais. Nos números complexos, gente, no plano de Gauss, o eixo real é o equivalente ao eixo x no plano cartesiano. Ora, se esse é o eixo x, ele vale para a gente no 0 e no 180. É como se fosse o cosseno para você, não é isso? É o eixo dos cossenos. No 0 e no 180, quando eu estou com minha bolinha, meu afixo sobre esses dois, o meu número é real. Se ele estiver fora desses dois eixos, ele pode ser ou imaginário puro ou um complexo tradicional. Ok? Então, pensando nisso, o que eu quero que vocês percebam? É que, na verdade, esse z elevado a 12 é ρ elevado a 12 cis de 12θ, e para esse número ser real, eu tenho que garantir que 12θ seja um número do eixo x, ou seja, um número do tipo 180 vezes k, beleza? Sendo aqui o k pertencente a z. Porque 180k, gente, você vai ter ou o 0, né, que é o eixo x positivo, ou o 180, que é o negativo, e suas voltas depois, beleza? Se eu simplifico isso aí que apareceu aí, gente, dividir por 12, eu vou descobrir então que θ é a mesma coisa que 15 vezes k, ok? Então, com isso, eu garantiria que esse meu número complexo ele fosse um número real, o z elevado a 12. Ora, mas ele me disse que o argumento do z, né, o θ, é um número que está no intervalo de 0 a π sobre 2, de 0 a 90 aberto. Logo, quais são os valores de k que você pode utilizar aqui para que isso gere um número que esteja no intervalo aberto de 0 a 90? 0 não pode, porque vai dar 0. Se eu colocar 1, vai dar 15. Se eu colocar 2 aqui, o que vai aparecer nessa situação? 30. Se eu colocar 3, 45. Se eu colocar 4, 60. Por último, se eu colocar 5, 75. Até porque se eu colocar 6 vai dar 90 e não pode porque o intervalo é aberto, ok? Então esses são os possíveis valores de θ que você pode usar nessa questão, beleza? Sabendo disso, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou tentar escrever com essa informação o meu z inicial lá, beleza? Sendo que no meu z inicial eu tenho o ρ cosseno θ, que é a parte real. E eu tenho o ρ seno de θ, né? Ρ seno de θ vezes i, que seria imaginária. Então, peraí. A parte real do meu número complexo é ρ cosseno θ. Só que ele disse que a parte real de z é 1. Então, ele quis dizer que ρ cosseno θ é 1 nessa questão. Vamos lá, então. Para o ângulo 15, como que isso ficaria? Se eu usasse o 15 aqui, eu ficaria com ρ cosseno de 15 igual a 1. É uma opção, não é? E para todos os outros, gente, ó, vai vir o outro ρ aqui, ó, ρ1, ρ2. Cosseno de 30 é igual a 1, porque a parte real é 1. ρ3, cosseno de 45 é igual a 1. ρ4, cosseno de 60 é igual a 1. E o ρ5, cosseno de 75 igual a 1. São todas as opções que eu tenho nessa questão que satisfazem ao que ele nos pediu, ok? Sabendo disso, como que eu vou proceder? Ele quer saber a soma dos inversos dos possíveis valores de módulo de z. Espera aí, ρ1
na verdade, nada mais é que o quê? É o módulo, não é isso? E se eu quero saber o inverso de ρ1, é só jogar o ρ1 para o outro lado, porque ficaria assim, ó. Cosseno de 15 é 1 sobre ρ1, concordo? Como todos esses valores estão no primeiro quadrante, eles já vão dar positivos, então não vou me preocupar com o módulo. Então, na verdade, o inverso do ρ1 é cosseno de 15. Analogamente, gente, vem aqui embaixo. Quem é o inverso do ρ2? É o cosseno de 30, não é isso? Isso aqui é 1 sobre o ρ2. Percebemos o padrão, gente, não vamos ficar perdendo tempo na hora da prova. Isso continua igualzinho para todos, não é isso? Então, se eu quero, na verdade, somar os inversos dos ρs, dos módulos, eu tenho que somar os cossenos, na verdade. Então, essa questão, na verdade, ela está me pedindo para calcular cosseno de 15, não é isso? Mais cosseno de 30, mais cosseno de 45, até que eu chegue, né, ao meu último, que é o cosseno de 75. É o somatório desses 5 valores que apareceram para a gente. 3 deles são imediatos notáveis, que são 30, 45 e 60. Quanto vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Faltou o cosseno de 15, gente, e o cosseno de 30. Para isso, eu coloquei esse pequeno lembrete. Quanto que é o cosseno da soma de dois ângulos? É cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Inverte o sinal. E o cosseno da diferença só muda para mais aqui. Então, na hora que eu for fazer cosseno 15 e cosseno 75, eu me lembro rapidamente dos ângulos 45 e 30. Porque 45 menos 30 dá 15 e 45 mais 30 dá 75. Então, os dois que eu vou usar são esses. E repara, como que isso vai ficar? Mais, vai aparecer o que aqui? O cosseno, então, de 45 menos 30, não é isso? Mais o cosseno de 45 mais 30. Seria isso que eu teria que fazer, ok? Para poder fazer isso, gente, repara, vai ficar cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, que era mais, perdão. Vai cortar o segundo termo, então olha o que vai aparecer. Raiz de 3 mais raiz de 2 mais 1 sobre 2, juntei esses 3, e aqui vai ficar só o termo da frente em dobro, 2 vezes o cosseno de 45 vezes o cosseno de 30, porque a parte do seno vai cortar, beleza? Então esse cara daqui, gente, esse daqui se cancelam. O que sobra no final das contas aqui? Sobra pra gente raiz de 3 mais raiz de 2 mais 1 mais raiz de 6, tudo sobre 2. E nesse momento, gente, basta a gente aproximar esses valores. O trabalhinho que a gente tinha que ter era a aproximação. Como que isso vai ficar? Raiz de 3 é perto de 1,71, né? Raiz de 2 é perto de 1,41, mais ou menos, 1,42, sem muita precisão. Mais 1. E o raiz de 6 está entre 2,4 e 2,5, algo perto de 2,45. Eu quero saber quanto dá isso daqui. Tudo sobre 2, beleza? Então ficaria aqui, ó, 3. Esses dois, 3,13, 4,13, 6,58 aproximadamente, claro isso, gente, ó, sobre 2. Isso dá perto de 3,29 mais ou menos. 3,29 está em que intervalo? Está entre 2,5 e 3,5. Gabarito letra C. Uma bela questão de complexos, lembrando o conceito de potência na forma trigonométrica e lembrando também um pouquinho de seno e cosseno aí pra gente. Tranquilo? Vamos para a próxima, que é a questão de número 7. Definimos a função dos naturais nos naturais, então de domínio natural e contradomínio natural, da seguinte forma. f de 0 é 0, f de 1 vale 1, f de 2n é igual a f de n para n maior ou igual a 1, e f de 2n mais 1 é n ao quadrado, para n maior que 1. E definimos a função g de n em n da seguinte forma. Ela é o produto de f de n por f de n mais 1. Beleza? E a gente está querendo agora, baseado nisso, estudar essa função e descobrir qual das alternativas abaixo é a correta. Então vamos. Eu quero estudar se essa função g e f são sobrejetoras ou injetoras, e tem o último item que eu só vou fazer caso os outros deem errado. Então vamos. Para a gente poder calcular g, a gente tem que primeiro passar pela f. Eu faria uma tabelinha, gente, aqui com valores da f para poder me auxiliar. Então, o valor da função f seria o seguinte, né? Aqui o meu valor de x, eu vou colocar aqui isso pra gente, é um valor de n, e aqui o valor de f de n. Eu vou fazer uma tabela, tá? Se o n for 0, o f de 0 é 0, a própria questão disse isso. Se o n for 1, o f de 1 é 1. Agora, do 2 em diante, eu tenho que calcular. Se o n for 2, eu venho aqui. Se eu colocar 1 aqui, não vira f de 2? F de 2 igual a f de 1, então. E f de 1 era quanto?
era a mesma coisa que 1. Então aqui deu 1 de novo. Beleza? Aí se eu for para o próximo, tá? Só para a gente poder ter alguns valores. Se eu for agora para o 3, se eu quiser calcular o f de 3, não teria que colocar 1 aqui no lugar desse n? Ficaria f de 3 igual a 1 ao quadrado, que é 1 também. E isso continua, gente. Tem outros valores. Eu só vou espertamente tentar começar a analisar as alternativas, porque na hora da prova você tem que ganhar tempo. E se for possível matar com isso, eu mato. Vamos lá. É possível dizer que a função g, da g eu ainda não vou ver, da f, é uma função sobrejetora? A função sobrejetora é o seguinte, é uma função onde a imagem e o contradomínio são o mesmo cara. Então, por enquanto, eu não consigo dizer nada, né? Porque eu cheguei no 0, cheguei no 1, eu não sei sobre os outros valores. Então, seria bom continuar. Então, já vi que não vai dar pé desse jeito, eu tenho que continuar. 4. Quem é o f de 4 pra gente aqui, gente? F de 2 vezes 2 é igual a f de 2. Só que f de 2 é 1. Então, f de 4 é 1 de novo. E se eu for agora para o f de 5, f de 6, vou fazer mais, né? Melhor. Para ser f de 5, gente, não tem que colocar 2 aqui? F de 5 é igual a 2 ao quadrado. 4. F de 6, não é f de 2 vezes 3? Só que o f de 3 é 1. Tá? Vamos continuar mais, né? Porque eu ainda não estou seguro quanto ao que eu marcaria. 7. Tá? Quem é o 7? Né? F de 3, aqui é 2 vezes 3 mais 1, 3 ao quadrado, 9. Vou até o 8 e paro, deve ser o suficiente. Se eu vou até o 8, vai ficar f de 4 aqui, né? 2 vezes 4 é igual a f de 4. F de 8 é igual a f de 4, que vai dar 1. Beleza? Então, estou indo nessa levada aí. Olha o que eu observo, gente. Nessa situação, eu já vejo que a função f, ela tem como ser injetora. A função injetora é uma função tal que se você tiver x diferentes, o valor dos f's desse x são distintos. Mentira, porque na função f, tanto f de 2 como f de 3, por exemplo, são 1, ou f de 1 e f de 2. Então a função f é injetora? Falso. Com certeza falso. Beleza? Aí eu vou na função g agora em relação a essa história de ser injetora. Na função g, quem seria g de 1? Não seria f de 1 vezes f de 2? Então na função g, g de 1 seria f de 1 vezes f de 2, que é 1 vezes 1, 1. Quem seria g de 2? G de 2 não seria, nessa função, você pegar aqui, ó, f de 2 vezes f de 3? Que são 1 e 1 de novo. 1 e 1 dá 1. Então, pera aí, a função g tem dois valores iguais para x diferentes. O que isso significa? Que essa função ela também não vai ser injetora. Ok? Quanto à função ser sobrejetora, a gente tem que ver se a imagem é igual ao contradomínio. E ainda não me dá segurança, vou continuar mais um pouquinho aqui, gente. Ó, se eu fosse para o 9, quem é o 9 aqui para gente? O 9 seria o seguinte, colocar 4 aqui, certo? Vai ficar então aqui no caso quanto? F de 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 4 ao quadrado, 16. Mais 1, 10. Sendo bem chato para a gente ter certeza, tá? F de 10 seria quanto? Vou botar 5 aqui. Então F de 10 igual a F de 5, que é 4. Cheguei onde eu queria, tá? Agora eu garanto para você que a função f ela é sobrejetora. Por quê? O meu contradomínio é natural. E a gente consegue atingir todos os naturais aqui? Não. Ó. Eu vim no 0, vim no 1, aí ficou esse 1 persistindo. Aqui tinha um 4 e tinha um 9. E a partir de agora esse 1 desapareceu aqui pra gente, não desapareceu? Tá? E eu não consegui ver em nenhum momento, por exemplo, a função passando pelo 2, a função passando pelo 3. Então o meu domínio não é igual, o meu contradomínio não é igual à minha imagem. Então a minha função f ela não é sobrejetora. Beleza? Se a função f não é sobrejetora, o que vai acontecer com a minha função g? Ela vai ser sobrejetora ou não? Por exemplo, eu consigo alcançar o valor 3 com f? Não tem nenhum 3 aqui. E o 3 está nos naturais. A função g ele é o produto de dois f's sempre. Então tem como aparecer o 3 aqui? Não também. Então isso é falso. Tranquilo? Então, como essas quatro são falsas, na hora da prova eu saberia que a letra E é verdadeira. Mas aqui eu vou provar para você que ela é verdadeira. Então vamos. Essa letra é G. G de 2018. O que é G de 2018? É a mesma coisa pela definição da função que f de 2018 vezes f de 2019. Vê se vocês concordam comigo que seria assim. Só que f de 2018, pela minha definição, é a mesma coisa que f de 504, né? Que é 2 vezes 509, perdão, que vai dar 2018. Então, isso aqui é a mesma coisa que f de 1009, né? Ok? Na verdade, 1009, né? Que seria o dobro aqui pra gente. Tá? Vezes o f de 2019. O que é f de 2019, gente? Para dar 2019, eu tenho que jogar 1008 aqui, ó. 2 vezes 1008... 1009. 2 vezes 1009, 2018, mais 1, 2019. Então, aqui, vezes 1009 ao quadrado. Mas quem é f de 1009? Eu não teria que jogar 504 aqui, que vai ficar 1008 mais 1?
504 ao quadrado. Então isso aqui é 504 ao quadrado, 1009 ao quadrado. Não vou perder meu tempo fatorando isso, até porque não precisa. O que eu faria nesse instante? Eu perceberia que eu sei que isso aqui não é primo e esse daqui eu teria dúvidas. Mesmo que todos fossem primos, como que se calcula o número de divisores? Né? Somar 1 a cada expoente e multiplicar? Positivos. 2 mais 1 e 2 mais 1 já seriam 9 positivos, mesmo sem fatorar. Claro que eu teria que fatorar. Então, espertamente, eu sei que se eu fatorar isso, eu vou ter mais de 9, ok? Como ele falou que eram mais de 4, essa alternativa é verdadeira. Gabarito, então, pra gente desse item, letra E. 2 questões nessa página já, né? Bem melhores do que as anteriores que a gente fez. O nível da prova está crescente. Uma questãozinha de funções, lembrando conceitos ótimos de imagem contra domínio, de sobrejetora, de injetor e uma outra de números complexos. Valeu, galera? Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, revê esse vídeo. IME, gente, é assim. Talvez você não entenda a questão de primeira, mas persista, você vai conseguir. Todos podem. Um grande abraço e até a próxima.